Vamos voltar aqui a nossa atenção, mais uma vez. Eu peço a paciência dos irmãos para continuar ainda em 1 João, no capítulo 3, no verso 4. 1 João, capítulo 3, obrigado. O verso 4 que diz: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é, aqui na minha versão, iniquidade, que significa literalmente transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. E hoje, irmãos, eu queria mostrar aqui aos irmãos, meditar nesse aspecto, mais uma vez, de que a igreja moderna, ela se tornou antinomiana, ela jogou fora a lei de Deus. Ela argumenta, muitos líderes, que a lei é algo do passado, que nós não vivemos debaixo da lei, que nós vivemos debaixo da graça, que Cristo cumpriu a lei no sentido de dar fim a ela. Mas reparem aqui que João, ele define o pecado como a transgressão da lei. E se você diz que a lei não é mais válida hoje, você perde a definição joanina de pecado. E na nossa confissão de fé e no catecismo, nós vemos também esse acréscimo, né, de que o pecado é a transgressão ou a falta de conformidade com a lei de Deus. E a lei aqui é a lei mosaica, é o Antigo Testamento, são os 10 mandamentos, o resumo, os 10 mandamentos. E nós sabemos que nós temos aqui um padrão objetivo de comportamento do cristão, um padrão objetivo de santidade. Se o pecado é a transgressão ou a falta de conformidade com a lei, a santidade é a obediência e a conformidade com a lei, ao contrário. Então, quando o apóstolo Paulo diz: não vos despojai-vos do velho homem e revesti-vos do novo, é exatamente isso. Você sair do estado de pecado, de quebra da lei, até, paulatinamente, um estado de conformidade, de obediência a ela. Então, nós temos essa questão. E eu gostaria de mostrar aqui para os irmãos, falando aqui particularmente sobre oração, como a lei de Deus é algo totalizante na nossa vida, que na teologia cristã, na nossa teologia reformada, se nós não levarmos em conta a lei, nós perdemos os parâmetros para viver nesse mundo. Então, mais uma vez, a igreja hoje segue essa tendência herética que é o antinomianismo, jogar fora a lei moral de Deus. E eu costumo dizer, da mesma forma que nós nascemos semicegos, desdentados, analfabetos, não controlamos as nossas funções fisiológicas, damos alteração no culto, né? E depois a gente vai conseguindo, né, ter dente, enxergar melhor, nos alfabetizamos. A nossa tendência nesse mundo é nascer naturalmente reformado ou arminiano, calvinista ou arminiano, é nascer arminiano, pedobatista ou antipedobatista, antipedobatista, né, pentecostal. E depois a gente vai crescendo e vai, né, se tornando algo melhor. E as pessoas nascem naturalmente antinomianas, autônomas. O apóstolo Paulo escreve a esse respeito, em Romanos 8, que diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita ao quê? À lei de Deus. Mais uma vez, olha o padrão. Nem verdade pode estar. Então, reparem, irmãos, que são somente os regenerados que podem se submeter à lei de Deus. A nossa mente pecaminosa, eu comecei meio jocoso, mas agora falando sério, a nossa mente pecaminosa, ela se recusa a se submeter à lei moral. Por isso que é tão popular, mesmo no meio cristão, você dizer assim, a lei, nós não precisamos mais seguir a lei. Então, esse é um ponto importante. Reparem aqui agora também, como a oração cristã também é definida em termos da lei. Reparem a pergunta 178 do Catecismo Maior de Westminster. O que é oração? A oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus, em nome de Cristo, com o auxílio do Espírito Santo. E agora reparem,
com a confissão dos nossos pecados. E como nós definimos pecado biblicamente? Está aqui. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, essa oração em nome de Cristo, ela só pode ser oferecida legitimamente por alguém que reconhece isso. Olha a função aqui da lei. A lei serve para que nós definamos o nosso pecado. Então, se você já foi reconciliado com Deus, você precisa saber disso. E você precisa saber, mais uma vez, quero aqui expor esses conceitos básicos, que a humanidade, ela só pode ser biblicamente separada ou dividida em dois grupos. Nós, homens, no nosso pecado, dividimos os homens, a humanidade, em grupos intermináveis, não é isso? Cultos, incultos, brancos, negros, nacionais e estrangeiros, homens, mulheres, etc. e tal, e a tendência, principalmente dos governos com tendência totalitária, é fazer com que a gente se divida para brigar uns com os outros e facilitar o governo tirânico. Mas a Bíblia só separa a humanidade em dois grupos. Aqueles que estão em Cristo e aqueles que estão sem Cristo. Ou, em outras palavras, os retos e os ímpios. Os retos e os ímpios. Aqueles que guardam a lei e aqueles que não guardam a lei. Sem lei não existe base para dizer quem é reto e quem é ímpio. E grande parte da revelação bíblica, irmãos, é a respeito da separação entre esses dois grupos. Grande parte da Bíblia fala sobre essa distinção muito clara que Deus faz entre os eleitos e os réprobos. Por isso, então, irmãos, Deus também faz distinção entre os eleitos e os ímpios, também na questão da oração. Por exemplo, Provérbios 15, 8. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Nós só podemos definir quem é ímpio e quem é reto de acordo com a lei. Então, reparem que, às vezes, nós vemos isso, pessoas que oram fervorosamente quando uma tragédia se aproxima ou acontece. Já disseram que quando um avião está caindo, os ateus deixam de existir, né? E passam todos a ser cristãos. Então, quando uma tragédia acontece, muita gente ora com fervor. Mas depois que tudo passa, essas mesmas pessoas se esquecem da devoção momentânea que tiveram a Deus, se esquecem da adoração que fizeram, das petições, e continuam seguindo suas vidas, sem demonstrar mais mínimo interesse em saber qual é a vontade de Deus para a vida delas. Então, à luz da Escritura, essas orações são inaceitáveis a Deus. Ou melhor, como diz Provérbios, elas são abomináveis a Deus. E quais são as orações que Deus aceita? Jeremias 15, 7. João 15, 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Grande pergunta aqui. O que significa estar em Cristo? É interessante que, você pegar alguns comentários, existe uma tendência a interpretações místicas aqui, estar em Cristo. Mas o contexto mostra o que Jesus quis dizer. A palavra-chave aqui é a expressão minhas palavras. Palavras. Se você abrir no verso 10 de João 15, você vai ler o seguinte: se guardardes os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus
não veio abrogar a lei, mas cumprir a lei. E ele está dizendo exatamente isso. Eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no meu amor. Mais adiante, no capítulo 3 de João, de 1 João, ele vai escrever o seguinte: Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus e qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E no verso 24 ele acrescenta: e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. Reparem, irmãos, nós habitamos em Cristo e Cristo habita em nós pela obediência que nós damos aos seus mandamentos. Reparem que João não está aqui nos impondo uma vida impecável, uma vida de perfeição absoluta, mas João está descrevendo a nossa vida cristã em termos de um, digamos assim, ethos, um jeito de ser, um estilo de vida que claramente tem a direção, a tendência, a demonstração da obediência aos mandamentos, à lei moral de Deus, que nós temos aqui como esse padrão claro, cristalino, de nosso comportamento cristão. Então, isso, irmãos, acarreta, isso implica que quando podemos conhecer a respeito da relação de uma pessoa com a lei de Deus, nós podemos extrair algumas deduções a respeito da condição espiritual dessa pessoa, a partir dessa relação. Muitas pessoas pensam que estão habitando em Cristo somente porque creram nele. Mas a resposta do próprio Senhor Jesus é a seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu lhes mando? Por isso, ele vai acrescentar: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Será que você já ouviu uma frase como essa? O cristianismo não é um conjunto de regras. Já ouviu isso? O cristianismo não é um conjunto de regras. A letra mata, aliás, né? Isso é verdade? É verdade que o cristianismo não é um conjunto de regras? É verdade em um sentido. No sentido que o apóstolo Paulo estabeleceu, por exemplo, em Colossenses 2:21. Não toques, não proves, não manuseies. Ou seja, isso é verdade na medida em que esses mandamentos, essas regras, esses estatutos, essas estipulações sejam mandamentos humanos, sejam mandamentos de uma determinada tradição e não mandamentos bíblicos. Por exemplo, o que nós vamos dizer dessas regras? Não sejam sábios aos seus próprios olhos. A ninguém retribua o mal com o mal. Procurem as coisas honestas diante dos homens. Não se deixem vencer do mal, mas vençam o mal com o bem. Façam todas as coisas sem murmuração e sem contenda. São regras bíblicas. Por isso, irmãos, dizer que o cristianismo não consiste num conjunto de regras pode ser uma declaração correta, mas pode ser também uma declaração muito enganosa quando nós estamos formulando essa declaração na intenção de fugir à obediência aos mandamentos claros de Deus. Como nós já vimos,
profeta Ezequiel, no capítulo 36, verso 26, ele nos diz que nós somos regenerados, nós somos justificados com um objetivo, para nós podermos obedecer às leis, aos mandamentos, aos estatutos de Deus. Eu vou tirar de vocês um coração de pedra, eu vou colocar em vocês um coração de carne, e vou colocar em vocês o meu espírito, para que vocês obedeçam às minhas leis. Eu vou escrever as minhas leis no coração de vocês. Então, mais uma vez, é preciso reafirmar isso. No cerne, no centro da nova aliança está a lei de Deus estabelecida. A lei de Deus está estabelecida no centro da nova aliança. Por isso, nós podemos dizer com muita singeleza de coração que se um crente não exibir um estilo de vida definido pela obediência aos mandamentos bíblicos, nós podemos dizer que é um falso crente, que ela não é cristã. É simples. Não importa o que ela venha a dizer com a sua boca. Ela pode dizer, Jesus morreu pelos meus pecados, mas ela não estará falando a verdade se essa frase não for seguida de uma vida coerente com aquilo que ela está dizendo. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que nós somos salvos pela nossa obediência, mas eu estou dizendo que nós somos salvos para a obediência. Nós não somos salvos pela nossa santidade, mas nós somos salvos para a santidade. E o que é a santidade? Obediência à lei e a conformidade com ela. A salvação é pela graça, não é por obras. Mas se uma pessoa não manifesta boas obras, e o que são as boas obras, irmãos? É a obediência aos mandamentos. Isso significa que Jesus, na realidade, que Deus não mudou o coração dessa pessoa. Como nós já aprendemos aqui, de vez em quando os próprios irmãos citam essa frase, você não pode dizer verdadeiramente que você foi justificado se você não está sendo santificado. E que é a santificação? É esse progresso paulatino da desobediência à lei à obediência e conformidade com a lei. Hoje, na classe de novos membros, eu citei. O apóstolo Paulo, ele diz isso de diversas formas, a Bíblia diz isso de diversas formas. O apóstolo Paulo cita o mandamento, não furtarás. E ele diz, aquele que furtava, não furte mais. Reparem, você veio de um estado onde você desobedecia à lei. Agora, obedeça à lei, se santifique, se despoje daquilo que é do velho homem, se revista do que é do novo homem. Reparem, aquele que furtava, não furte mais. O que é isso? Se despojar do velho homem. E agora o que é o se revestir do novo homem? Ele continua dizendo o quê? Antes, trabalhe. Tirou uma coisa do velho, agora coloca algo do novo. Trabalhe. Você não trabalhava, você vivia de furtos. Agora, trabalhe. Mas aí ele continua. Bota mais uma peça de roupa, para que tenha com que acudir ao necessitado. Repararam aqui, irmãos? Sempre bom repetir. O ladrão tirava do outro para si mesmo. Agora ele vai caminhar em direção do pecado, saindo do pecado em direção à santidade. Ele roubava do outro para si. Agora ele não vai mais roubar, ele vai trabalhar. Ele deixou de fazer alguma coisa. E aqui nós temos aquela abordagem dupla do mandamento conforme a teologia reformada. Quase todos começam com a palavra não, mas a cada pecado proibido existe uma obrigação, né? um dever exigido. Você furtava, agora trabalhe. Você tirava do outro para você mesmo. Agora você vai fazer o contrário. Você vai tirar do seu bolso para dar para o outro.
A vestimenta agora do novo homem está completa. Mas isso é definido em termos de lei. Então, mais uma vez, nós não podemos dizer que somos justificados, que fomos justificados, se não estamos sendo santificados. Ponto. Simples. Pão, pão, queijo, queijo. Então, irmãos, de acordo com esse ensino, digamos, consistente das Escrituras, você tem que ser um cristão que demonstra um estilo de vida marcado pela obediência à lei, para que as suas orações sejam aceitáveis diante de Deus. Um versículo que ensina o que eu acabei de dizer, a gente pode encontrar, por exemplo, em Provérbios 28, 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quer outro? Provérbios 15, 8. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Então, oração aceitável, aliás, nossa irmã Rosana colocou um videozinho muito bonito, maravilhoso, sobre oração. A oração aceitável depende muito de quem você é. Não depende simplesmente do que você diz, de certas fórmulas que são usadas quando nós oramos. Do ponto de vista bíblico, a oração está profundamente relacionada com aquilo que nós somos e com aquilo que Deus é. Deus não, disse um antigo puritano, responde às nossas orações. Deus responde a nós. A nossa vida como um todo, da qual as nossas orações são uma parte desse todo. Isso, para terminar, uma outra citação, significa que, abre aspas, como você e eu vivemos, quando não estamos orando e adorando, é tão significativo, tão significante, talvez mais, quando estamos fazendo isso. Entenderam? Como você e eu vivemos, quando não estamos orando e adorando, é tão significante, talvez mais, quando estamos fazendo isso. Estamos aqui nas quatro paredes da igreja. Sal no saleiro. Daqui a pouco nós vamos sair por essas portas. O domingo vai acabar e a segunda-feira vai começar. Estaremos indo para os nossos trabalhos, para as nossas escolas, faculdades, para os nossos lidares. Como viveremos? O que Deus requer de nós? Nós sabemos. O que Deus requer de nós está contido na sua lei. A lei do Senhor é a nossa regra de prática. O pecado é a transgressão da lei de João. Que Deus nos abençoe. Pai Celeste, que o Senhor mesmo, mediante o Teu Espírito, possa nos ensinar, nos dar um coração dócil, uma mente lúcida e clara, Senhor Deus, para que possamos contemplar a simplicidade, a clareza deste ensino, Senhor Deus, e que possamos viver vidas regradas, Senhor Deus, e não desregradas. Caminhar reto e não em zigue-zague, Senhor Deus. Que o Senhor possa retificar os nossos passos, que o Senhor possa fortalecer os nossos joelhos trôpegos, Senhor Deus, e que o Senhor mesmo possa nos habilitar a ser esse povo seu, zeloso, de boas obras, aquelas boas obras que o Senhor de antemão preparou para que andássemos nelas. E que não ofereçamos, Senhor Deus, os nossos membros como instrumentos do pecado, mas que possamos oferecer todo o nosso ser, todo o nosso corpo, como instrumentos de justiça, Senhor Deus. E que a lei seja esse padrão claro, objetivo, da nossa vida, do nosso comportamento como cristãos, para que o seu nome seja honrado, para que a sua glória seja manifesta na terra como é no céu, Senhor Deus. No nome de Jesus nós choramos e te agradecemos. Amém. Amém. Vamos terminar, irmãos, cantando.